cabeça do corpo que é a igreja. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, né? E fala que ele é o princípio, ele é o primogênito, né, dentre os mortos, né? E no versículo 21 lá de Colossenses, do capítulo 1, fala que nós estávamos separados de Deus em nossas mentes. Nós éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento. E fala agora que Cristo, ele é o nosso cabeça. E esse cabeça é a mente, né? A mente que controla todo o corpo. E se nós, como igreja, somos o corpo, nós somos conduzidos por uma única cabeça, por uma única mente. A nossa própria mente nos faz inimigos de Deus. Nossos pensamentos, nossos conhecimentos nos faz inimigos de Deus. Então nós precisamos mudar esse nosso pensamento, essa nossa maneira de pensar e pensar de acordo com os pensamentos de Cristo. Colossenses 3 vai falar, pensar de acordo com os pensamentos de Cristo que está no alto, sentado à direita de Deus. E se a gente olhar lá ainda no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 13, fala que Deus, ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, né? A saber, né, o perdão dos pecados, né? Então nós fomos transportados, nós fomos resgatados desse império das trevas. Olha lá o que vai dizer em Gálatas, no capítulo 1 também de Gálatas, no versículo 4, fala que Cristo, ele sentou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar, né? A mesma palavra usada lá, que ele nos resgatou do império das trevas. Aqui em Gálatas 1:4 fala que a fim de nos resgatar. Esse resgatar é desarraigar, tirar com a raiz. Ele nos tirou com a raiz desta presente era perversa. Mas é interessante que Paulo, ele fala que ele se admira. Ele nos resgatou dessa era, mas no versículo 6 ele fala: admiro-me, porque vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. No versículo 8 fala: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém, ele repete novamente, o 8 e 9, ele fala: se alguém anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É interessante que Paulo fala que eles estavam abandonando, os Gálatas estavam abandonando o evangelho para seguir um outro evangelho. É um evangelho adulterado, um evangelho falso. E no versículo 10 de Gálatas 1, Paulo diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É como de 2 Timóteo 4, a partir do versículo 2 lá, que vai falar pra gente pregar a palavra, né? Pra gente estar preparado com essa palavra, com esse evangelho verdadeiro, a tempo e a fora de tempo, repreendendo e corrigindo. 2 Timóteo 4 em diante, lá do versículo 2 em diante, vai dizer. No versículo 3, fala que virá tempos que muitos não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos seus ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Farão para si mestre, ou seja, buscarão aquilo que eles querem ouvir, que não procurarão o verdadeiro evangelho, o evangelho de sofrimento, o evangelho de renúncia, o evangelho de morte, o evangelho de cruz. No capítulo 1 de Tito, a partir do versículo 5, vai falar sobre aqueles que servem na casa de Deus, que deve ser irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não violento. No versículo 9 ele fala assim: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. No versículo 11, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Essa turma precisa ser silenciada. Como que ela é silenciada? Quando a gente declara a verdade, quando a gente começa a ensinar a verdade, os falsos mestres, os falsos profetas, eles são silenciados, porque essas pessoas são resgatadas desse falso evangelho. Na segunda carta a Timóteo 3,
No versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se desses também. Como nós lemos lá em Colossenses 1, no 13, que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Redenção, ato de se tornar livre e isento da punição pelo pecado mediante o pagamento de um resgate. Em Filipenses 3,10, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos com ele. Esse evangelho tem sido esquecido, mas Paulo vai falar sobre isso, que esse evangelho tem sido esquecido, né? Tem sido adulterado. Olha o que ele fala em Colossenses 1, a partir do versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Quem? A igreja, né? E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Existe um sofrer, existe uma cruz ainda para a gente participar, para a gente carregar e para a gente renunciar, né, a nossa vida nessa cruz. Em favor do seu corpo, Paulo fala, né? Ele sofre essas aflições, ele completa no corpo dele as aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. No versículo 25, olha isso que ele fala. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Apresentar-lhes a palavra de Deus plenamente. O 26 fala, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesta a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo, o evangelho verdadeiro dele e a participação com ele no seu sofrimento, a esperança de Deus em nós. O evangelho não habita em quatro paredes. O evangelho habita em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja, o corpo místico de Cristo, não se limita a quatro paredes. Não se limita a uma autoridade terrena. Cristo em nós. Cristo é o nosso intercessor. Timóteo fala que só há um intercessor entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, homem. E voltarmos à sã doutrina, e voltarmos ao evangelho verdadeiro. Que nossos templos, que nossos locais de congregação seja apenas limitado a reuniões, a pontos de encontro, a locais que vamos nos alinhar e buscar a Deus em oração, intercedendo pelos santos e pela igreja. O nosso evangelho precisa ser na rua, no dia a dia, no nosso trabalho. Esse é o nosso evangelho, de casa em casa, edificando vidas, ensinando famílias a terem vida, restaurando casamentos, restaurando relacionamentos, sentimentos, restaurando amizades, restaurando vidas e levando consigo para a eternidade. Através e por meio do evangelho que é pregado, o evangelho verdadeiro. O evangelho de renúncia, o evangelho de cruz. Fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida.